A decisão do presidente da Câmara dos Deputados de recorrer daquela suspensão feita pela Câmara dos Deputados do processo que corre no Supremo Tribunal Federal, primeira turma, contra alguns considerados pretendidos golpistas, segundo os jornais e a Procuradoria-Geral da República, por entender que um deles, o processo, é conjunto, não é individualizado, é o deputado e a Câmara tem essa competência constitucional de fazê-lo, mas o Supremo entendeu que não. E até colocou uma restrição. Só consideramos que poderia suspender aquilo que foi feito durante o período em que já era deputado, mas não no período em que ele não era mais. Resolveu recorrer ao Tribunal Pleno. Não quero entrar no mérito, já tenho colocado a minha posição sobre os acontecimentos do último 8 de janeiro de 2023. Entendo que houve uma derna, não houve golpe de Estado, não havia nenhuma arma, não havia nenhuma liderança, nenhum militar na rua, nenhum comando, nenhum soldado. Mas a minha posição já foi repetidas vezes apresentada. Não é a posição dos ministros supremos que condenaram a 14, 15, 16 anos, e eles mesmos, talvez por reconhecerem que as penas foram excessivas, estão sendo consultados e apoiando uma proposta que será apresentada pelo presidente do Senado no sentido de redução substancial das penas impostas àqueles que, enfim, eram armados de estilingues para derrubar um governo que tinha 367 mil militares nas 3 armas, algo absolutamente impossível. Mas o certo é que o conflito entre poderes continua. A Câmara se sente mais uma vez desprestigiada por invasão do Supremo naquilo que entende que é a sua competência. 315 deputados representam, na verdade, uma maioria substancial dos eleitores brasileiros, são 150 milhões. O Supremo representa, efetivamente, grandes juristas, mas eleitos por um homem só. A verdade é que o conflito continua. Entende o Congresso Nacional, a Câmara, que tem o direito de suspender. E como os processos não foram individualizados, foram colocados tudo num único processo, é de se compreender que eles, ao tentar, evidentemente, suspender em relação ao deputado, atenderam a todos os outros, que é a suspensão do próprio processo. E vão recorrer ao Supremo. Sem entrar no mérito, como eu disse, o que me impressiona é que continua uma tensão entre os poderes. Nós não temos ainda a harmonia e independência dos poderes como devíamos ter. Eu, pessoalmente, entendo que a Câmara tem competência de suspender, o Supremo não. O Supremo muitas vezes tem legislado algo que, pelo artigo 49, inciso 11 da Constituição, não pode fazer. Mas eles entendem que as correntes doutrinárias que seguem justificariam a adaptação que fazem da Constituição de 88, aquilo que eles entendem que é fundamental para ser bem interpretada a Constituição para os dias de hoje. O certo é que nós não temos harmonia e independência dos poderes. E, a meu ver, enquanto nós ficarmos nessa tensão, nós vamos ter uma grande dificuldade de vivermos um país pacificado. Estaremos em conflito permanente. Os representantes do povo contestando os representantes da lei que não fazem, mas muitas vezes fazem, sem a Constituição autorizar, representando a lei
e num choque em que agora está sendo chamado o plenário para opinar. Eu gostaria muito, não sei se vou ver com os 90 anos que tenho, que os poderes fossem como nós lutamos, nós, os membros da ordem, aqueles que buscaram a democratização, que participaram de audiências públicas durante o processo constituinte, que com a harmonia e independência dos poderes, com a exaustiva definição dessas competências dos artigos 44 a 135 da Constituição, nós teremos um país democrático de um lado e pacificado de outro. E, infelizmente, vivemos nessa tensão permanente. E vivemos uma tensão em que os poderes, de certa forma, realimentam as radicalizações no momento em que aquilo que, a meu ver, como um intérprete originalista da Constituição, originalistas são aqueles que interpretam a Constituição como ela foi escrita, não como adaptação do que foi escrito a uma realidade atual. Porque, a nosso ver, dos originalistas da Constituição, ela só poderia ser readaptada a uma realidade posterior pelo próprio Congresso e nunca pelo Poder Judiciário. Enfim, é a minha luta permanente na busca de pacificação nacional e de harmonia e independência de poderes, embora os meus comentários muitas vezes demonstram que é mais um sonho de quem gosta de fazer poesia. É quase o lirismo do direito que eu apresento como aquilo que Saulo Ramos e eu dizíamos quando saíamos na década de 50, declarando os nossos versos para as prefeituras do interior, que a advocacia seria o bico a sustentar o poeta. E realmente é o bico a sustentar o poeta. E brincava Rezec, o Francisco Rezec, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que, enfim, saudou um almoço que ofereceram pelos meus 90 anos, que eu era, na verdade, o mais poético dos juristas conhecidos e o maior jurista entre os poetas conhecidos, que vale dizer, procurando ainda meus ideais de juventude, meus ideais líricos de ver um país harmonizado, um país progredindo, um país sem brigas entre poderes, sem conflitos, um país em que o debate fosse altaneiro, de ideias e não de ódios. É um sonho que tenho desde moleque, desde os meus primeiros poemas. E vou continuar batendo enquanto Deus ainda me der algum tempo de vida. Não sei quanto, aos 90 anos, não será muito, mas vou continuar lutando pela pacificação desse país, que só será possível no dia que os poderes forem verdadeiramente harmônicos e independentes.